Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de julho de 2025. Sonho com avô deixa Cleo Pires enlouquecida e a atriz decide voltar a usar sobrenome artístico após 8 anos, recarregar ancestralidade parte 1. Após 8 anos utilizando apenas o primeiro nome como identidade artística, a atriz e cantora Cleo decidiu retomar o uso do sobrenome Pires. A atriz se irritou com o repórter Vini Vieira, da Rede TV, por tê-la chamado de Cleo Pires. Na ocasião, ela o corrigiu de forma direta: "É só Cleo", afirmou. A volta do sobrenome foi revelada neste fim de semana durante um vlog publicado por Maia Massafera nas redes sociais. No vídeo, a influenciadora comemora: "Gente, ó, detalhe, voltou com o Pires". Após 8 anos utilizando apenas o primeiro nome como identidade artística, a atriz e cantora Cleo decidiu retomar o uso do sobrenome Pires, marcando uma nova fase em sua carreira. A mudança chamou a atenção por ocorrer apenas 3 meses após um episódio polêmico durante a cobertura do Carnaval, quando o artista se irritou com o repórter Vini Vieira, da Rede TV, por tê-la chamado de Cleo Pires. Na ocasião, ela o corrigiu de forma direta: "É só Cleo", afirmou. A volta do sobrenome foi revelada neste fim de semana durante um vlog publicado por Maia Massafera nas redes sociais. No vídeo, a influenciadora comemora: "Gente, ó, detalhe, voltou com o Pires". Cleo confirmou e explicou o motivo por trás da decisão. "Voltei, porque eu tive um sonho com o meu avô", iniciou a atriz, sendo interrompida por Maia, que brincou: "Calma, antes de você contar, deixa eu rir um pouco, que você já xingou eu e todo mundo por causa desse Pires". Em seguida, Cleo compartilhou o momento simbólico que a fez refletir sobre o resgate do sobrenome da família. "Mas eu tive um sonho que foi muito importante. Eu sonhei com meu avô, Antônio Carlos Pires, 1927-2005, que era ator também. E ele escrevia Pires na areia, eu via. E enquanto isso, ele ia falando: é a sua ancestralidade, você tem que recarregar sua ancestralidade. Eu acordei desse sonho enlouquecida. Mandei pra todo mundo e falei: gente, vai voltar o Pires agora". Antônio Carlos Pires, avô de Cleo e pai da atriz Glória Pires, teve uma carreira destacada como comediante e influenciou gerações na televisão e no teatro. A decisão de Cleo marca não apenas um retorno à origem, mas também uma homenagem ao legado familiar no meio artístico. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o sono e os sonhos nas questões 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer noutro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem.
trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto, pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemo-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença. Há homens que não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu, é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormieis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento, são, muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos, que tanto os sábios, quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, dentro em pouco vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos. Conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacob, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludi. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, entre os de que vos lembrais, do contrário cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são o efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos?
naquilo que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.